Olá! Chegando com mais uma retrospectiva, relembrando para você como foi o Festival de Ginástica Rítmica, a sessão de rugby realizada aqui na Assembleia Legislativa, o quadro de medalhas e conquistas nos Jogos Escolares da Juventude e também relembrar a história de Iris Barros, nossa árbitra amazonense e os ícones da arbitragem feminina nacional. Seja bem-vindo à Retrospectiva 2019 do Conexão Esportiva. Para finalizar as atividades em 2019, o Festival de Ginástica Rítmica reuniu 90 atletas. As ginastas puderam mostrar as séries executadas em competições ao longo do ano. E a novidade desta edição foi a inclusão da apresentação em grupo. Criado há 5 anos, o Festival de Ginástica tem como objetivo dar oportunidade às crianças que estão em escolas, clubes e projetos. 90 atletas participaram do evento e no final receberam medalhas e certificados. O palco das apresentações foi o Centro de Ginástica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus. As ginastas mostraram as séries executadas em competições e a novidade da 5ª edição foi a inclusão das apresentações em grupo. A realização foi do Clube Adance e Flor de Lis e contou com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e da Federação Amazonense de Ginástica. O evento marca o fim das atividades anuais. Pouca gente sabe, mas o rugby, aquele esporte que lembra tanto o futebol americano quanto o tradicional, é praticado no Amazonas há pelo menos 25 anos. Um grupo de praticantes da modalidade esteve na Assembleia Legislativa para mostrar o trabalho social realizado pelos atletas. Aproximadamente 300 crianças de 8 a 14 anos foram atendidas por uma iniciativa de incentivo à prática do esporte. O grupo de rugby do Amazonas lembra que a modalidade é um esporte olímpico e cobra do poder público maior atenção à categoria. Eles buscam um local para que seja construído um centro de treinamento para os atletas. Nós estamos também, associado à parte do Estado com a Confederação, tentando trazer esse tipo de atividade para a periferia da cidade, que é uma área onde a gente tem hoje entendimento que é uma área mais frágil. E essa fragilidade ela precisa ser combatida. O rugby é um instrumento muito importante porque, além de ele dar uma formação esportiva, ele dá uma formação de caráter. Eu vendo o potencial que tem aqui, que o pessoal gosta de esporte de contato, né, e foi muito bem recebido o esporte aqui em Manaus. E eu vi a possibilidade de que Manaus se tornasse um dia um grande centro do rugby como referência no Brasil. E eu ainda acredito nisso. Eu acho que a gente ainda pode trabalhar nesse sentido. Os atletas se pronunciaram em plenário durante uma sessão de tempo proposta pelo deputado Cabo Maciel. O parlamentar reforça a importância do esporte na formação dos jovens. Trouxemos aqui a equipe de rugby, que é campeão da Taça Brasil, bicampeão aqui no Amazonas. E a gente fica feliz de poder demonstrar à sociedade amazonense, através da Casa do Povo, a importância do rugby aqui. O que me chamou a atenção é o projeto Ajuri, que cuida de 300 crianças de 8 a 14 anos. Eu acho que no momento que o Amazonas vive, do tráfico de drogas, todo projeto social ele é sempre muito bem-vindo. Agora vamos saber como foi a participação da equipe amazonense nos Jogos Escolares da Juventude, que rendeu à delegação 16 medalhas. 155 atletas participaram de 14 dias de disputas em Santa Catarina. Confira o resultado. Medalhas de ouro: Ellison Bresson na luta olímpica estilo livre e Vitor Nascimento no badminton. Medalhas de prata: Ellison Bresson na luta livre estilo greco-romana, Rosa Monalisa da Silva na luta olímpica estilo livre, Wellington Tapajós na luta olímpica estilo livre, Eduardo de Melo na luta olímpica estilo livre, Samantha Silva Santos no judô, Michael Kennedy Pisco na luta olímpica estilo greco-romana, Eduardo Trovão na luta olímpica estilo greco-romana, Temístocles Paraíso no atletismo com lançamento de dardo
Yelison Bresson, Wellington Tapajós, Eduardo Trovão, Laiane da Silva e Ana Carolina Castro na luta olímpica por equipe estilo livre. Medalhas de bronze: Fábio Vinícius Castro na luta olímpica estilo livre, Ana Carolina Castro na luta olímpica estilo livre, Ana Beatriz Teodoro no atletismo 1000 metros rasos, Rebeca Vitória dos Santos no badminton e Leonardo Pessoa na natação nos 50 metros costas. Que as mulheres ocupam cada vez mais o mercado de trabalho, isso não é novidade. Mas hoje vamos falar sobre suas conquistas na arbitragem feminina. Vamos conhecer ícones e inspirações para a amazonense Iris Barros. Ela era atleta universitária e agora é árbitra de futebol. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E isso é fato. E uma das áreas tradicionalmente dominada por homens, mas que também vive essa mudança, é a arbitragem no futebol. Léa Campos, de Abaeté, Minas Gerais, foi a primeira mulher no mundo a apitar um jogo de futebol. Isso em 1971. Enfrentou a ditadura militar, várias detenções no Departamento de Ordem Política e Social, uma Confederação Brasileira de Desportos que era contra sua atuação devido ao arcaico Decreto-Lei de 1941, que proibia mulheres de praticar esportes que fossem contra as condições da natureza feminina. E a barreira mais pesada de todas, o preconceito. Hoje vivemos em uma democracia. Não é mais necessário deter ou proibir uma mulher de praticar esportes. Pelo contrário, há bastante incentivo. Mas apesar da mulher estar ampliando o espaço conquistado, o preconceito ainda perdura. A Iris Barros é uma das árbitras que representa o Amazonas. Atuando na área há 5 anos, em pleno século XXI, passou por essa situação. Eu estava atuando no campeonato estadual, estava numa cidade de interiorana, Várzea, em que eu estava atuando como árbitra assistente número 1, e eu ouvi vozes, chamadas da torcida atrás de mim, gritando: teu lugar não é aí, é na cozinha, é na beira do fogão. E quando eu olhei para trás, a única pessoa que estava em pé gritando era uma mulher. Mesma situação foi vivenciada pela pioneira Léa, ainda dentro da própria família, mas que ela conseguiu superar e mostrar seu talento. Foram mais de 100 jogos apitados em diversos países. Estar no México para apitar esse jogo foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque tocaram o hino dos 2 países e tocaram o hino nacional para mim. Só não foi mais longe devido a um acidente de trânsito ainda na década de 70. A carreira teve que ser interrompida, mas abriu um caminho para que muitas pudessem trilhar na arbitragem. Uma delas é a juíza Edna Alves, que em maio de 2019 apitou o jogo da Série A do Campeonato Brasileiro entre CSA e Goiás. Fazia 15 anos que não havia uma mulher juíza em partidas de primeira divisão. E Edna foi mais longe. Com as auxiliares Neuza Beck e Tatiana Sacilotti, foram o primeiro trio de arbitragem brasileiro na Copa do Mundo Feminina de Futebol, apitando a semifinal realizada na França este ano. Toda essa história dá muita inspiração a Iris. A Edna serve como inspiração tanto pelo profissionalismo dela, a dedicação, que não foi do dia para o outro que ela cresceu. A Edna ela já está aí há anos tentando, mudou de federação justamente porque ela não tinha o apoio na federação local dela, mudou, continuou caminhando, conquistando o espaço dela e conseguiu. A Iris conta que a vontade de apitar jogos começou na faculdade, quando ainda era atleta. A gente era destratado, sempre menosprezado. É futebol feminino, é futebol universitário. Então eu comecei a ver, será que eu posso fazer alguma coisa diferente? E foi quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de arbitragem. Na época, então, eu era apenas estudante de Educação Física na Universidade Federal do Amazonas e eu fui e investi no curso.
Ela tem experiência tanto no futebol de salão quanto no de campo e revela quais competições marcaram em experiência. Eu tive oportunidades aí de arbitrar a final da Copa do Brasil, final que ocorreu entre o Iranduba e o time de Leões da Serra, que consagrou-se campeão. Eu tive oportunidades aí de arbitrar a final da Taça Brasil, sub-20, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão, tá? Que é o órgão máximo aqui no país. Tive a oportunidade também de atuar no campo em um grande evento, talvez até que me impulsionou e me incentivou a buscar mais as melhorias quanto árbitra. Foi o evento dos amigos do José Aldo contra os amigos do Zico. Então eu tive oportunidades ali de estar arbitrando o jogo com o Denilson, um atleta da seleção brasileira que atuou no São Paulo, e com o Zico também, né? E foi uma oportunidade que eu vivenciei grandes ícones ali do futebol brasileiro. Enquanto ainda não vem convocação para as competições de alto nível, Iris garante que está se preparando para quando esse dia chegar. Hoje a gente não tem nenhuma árbitra do Amazonas atuando tanto nas competições nacionais e nas competições internacionais. A gente tem aí atuando na Série B assistentes, árbitras assistentes apenas, como a Anne, a Elivane. Então é um desafio, depende de mim quanto a me dedicar aos estudos da arbitragem, das regras, das provas, dos testes físicos, me preparar. Sempre que houver o teste físico, a Federação e a Confederação Brasileira de Futebol, ela faz testes constantes para mencionar aí o condicionamento físico dos árbitros. Então cabe a mim e o apoio da Federação. Eu tenho o seu Vladimir, o seu Nonato, sempre estiveram dispostos a me apoiar. E vamos torcer aí para que o Amazonas tenha uma representante aí na arbitragem a nível nacional, quiçá a nível internacional. E chegamos ao final de mais uma edição de retrospectiva do Conexão Esportiva. Eu espero por você aqui na programação da TV Aliança. Até o próximo programa.